Então, meu povo, vamos começar a aula de hoje, né, do dia 18 de junho, falando sobre as camadas da atmosfera. E a gente vai fazer a leitura da apostila e a resolução dos exercícios que estão aí nela. Vamos fazer juntos, tá? Então, vamos lá. Camadas da atmosfera. Vocês já aprenderam que a atmosfera é o conjunto de gases que estão envolvendo o nosso planeta. Uma pausa aqui para responder o Guilherme aqui no chat. Guilherme, sem problema, chega em casa com calma aí e pega a aula de onde estiver, porque essa aula está sendo gravada e eu vou colocar no Google Sala de Aula. E aí a gente, depois, se você tiver alguma dúvida, você dá uma assistida na parte inicial, tá? Então vamos lá, pessoal. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta, tá? Esses gases, eles são lançados pelos seres vivos e pelas atividades humanas que se acumulam aqui no nosso planeta, tá? E em sua maioria, eles se acumulam na parte mais baixa da atmosfera, que é a troposfera. O que ele quer dizer com isso? Que os gases, eles se acumulam mais próximo de onde a gente está, né? Da litosfera. E essa parte mais próxima, essa camada mais próxima da atmosfera se chama troposfera. E aí ele coloca um textinho explicativo sobre a troposfera. É na troposfera, camada mais próxima da superfície terrestre, que está a maior concentração dos gases importantes para os seres vivos, que são principalmente o gás oxigênio, o dióxido de carbono ou o gás carbônico e o gás nitrogênio, tá? Entre parênteses aqui está a fórmula molecular, né, desses gases. O gás oxigênio é feito de 2 átomos de oxigênio, o dióxido de carbono é feito de 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, e o gás nitrogênio ele é composto por 2 átomos de nitrogênio, tá? É nessa camada, na troposfera, que também acontecem os fenômenos meteorológicos e onde circulam os aviões. O que são os fenômenos meteorológicos? Chuva, vento, furacão, tornado, relâmpago, trovão, as nuvens. Todos os fenômenos do tempo acontecem na troposfera, tá? E é na troposfera onde se encontra a vida, onde estamos nós e os demais seres vivos. Então, preste atenção na imagem que ele colocou aí do lado. Ó. A atmosfera é dividida em várias camadas e a primeira delas, que está aqui embaixo, é a troposfera, tá? Ela tem cerca de 15 quilômetros de extensão. É nela que acontecem os fenômenos do tempo e é onde os aviões conseguem voar com segurança, ok? Depois da troposfera, acima da troposfera, a gente tem a estratosfera. A estratosfera é a camada acima da atmosfera. Aqui na apostila tá errado, tá? Houve algum erro de digitação e, na verdade, a estratosfera ela não está acima da atmosfera, ela está acima da troposfera. Então, risca aí quem está com a apostila impressa e substitui por troposfera, tá? São um errinho de digitação bobo. Então, a estratosfera é a camada acima da troposfera. Ela é muito importante para os seres vivos. Como nós já vimos, tem uma grande concentração de gás ozônio nessa estratosfera, tá? Que forma uma barreira contra os raios ultravioletas do Sol. Esses raios são nocivos para os seres vivos. Pessoal, esses raios ultravioletas são conhecidos também como raios UV. U de ultra e V de violeta. Eles são nocivos para os seres vivos porque esses raios eles conseguem alterar as sequências genéticas, eles conseguem destruir a matéria orgânica na maioria dos seres vivos. Então, esses raios podem levar até os seres vivos à morte, tá? Então, a estratosfera tem lá o gás ozônio formando a camada de ozônio e protege a gente desses raios que podem nos causar mal. Alguns poluentes produzidos pelo homem, como CFC, que é o clorofluorcarbono, então preste atenção nessa abreviação, C de cloro, F de flúor e C de carbono de novo. Então, essa substância, clorofluorcarbono, ela consegue chegar até a estratosfera e danificar a camada de ozônio, prejudicando os seres vivos.
Então, pessoal, a camada de ozônio é super importante, mas os seres humanos conseguem produzir alguns gases que são capazes de danificar essa camada. O principal deles é o CFC. Então, é muito perigoso, né, para os seres vivos que essa camada seja destruída. Então, ó, preste atenção na imagenzinha. Superfície da Terra, primeira camada, troposfera. Segunda camada, acima da troposfera, estratosfera, que tem uma extensão aproximada de 50 quilômetros, tá? Depois da estratosfera, acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera, tá? A mesosfera situa-se acima da estratosfera e tem como característica principal as baixas temperaturas, pois não absorve bem as radiações solares. Então, a mesosfera ela é a camada mais fria da nossa atmosfera. Por quê? Porque ela não consegue, com os gases que tem aqui, absorver bastante calor do Sol, tá? Então, essa camada, ela tem uma função muito importante também. É aqui nessa camada, se vocês forem ver no desenho, tem uns meteorozinhos aqui. Essa camada aqui ajuda o planeta a ficar protegido dos meteoros. Por quê? Os meteoros entram na atmosfera da Terra e, conforme vão passando pelas camadas, em especial a mesosfera, eles vão sendo destruídos pelo atrito, né? Pelo contato que eles têm com os gases que estão ali na atmosfera. E isso é muito bom, porque diminui o tamanho dessas pedras, né? Começa a destruir ela em pedaços muito menores, faz com que elas entrem em combustão, né? Queimem e muitas vezes desapareçam antes de atingir qualquer região da Terra, tá? Então a mesosfera protege a gente de meteoros, por exemplo. Acima da mesosfera, a gente vai ter a termosfera, que é a camada mais extensa, ou seja, ela é a mais longa e atinge altas temperaturas. Então, ó, presta atenção aqui. A termosfera é a camada mais quente. O que significa termo? Termo não lembra térmico, não lembra temperatura? Ela chama termosfera porque ela consegue chegar a mais ou menos, né, no máximo dela, a 1000 graus Celsius. A termosfera é a camada mais quente da nossa atmosfera, ok? Já a última camada se chama exosfera. Ela é o limite entre a atmosfera, ou seja, entre o nosso planeta, e o espaço sideral. Essa camada é formada por gás hélio e gás hidrogênio. Também estão nessa camada os satélites artificiais de transmissão de informações. Então, pessoal, preste atenção. Na última camada da atmosfera, que se chama exosfera, é onde ficam os satélites artificiais, ou seja, os satélites que são produzidos pelo ser humano, os satélites, né, que são produzidos pela tecnologia que os homens desenvolveram. A Lua, que é o nosso satélite natural, não está na nossa atmosfera, tá? A Lua está muito mais longe. Lembrando que satélite é o quê? É um astro, é um corpo celeste que está girando em torno de um planeta. Então, os satélites artificiais são chamados de satélites porque eles giram em torno da Terra, porém estão aqui na última camada da nossa atmosfera. E a Lua é o satélite natural porque ela é um corpo celeste que gira em torno do nosso planeta, mas não está aqui na nossa atmosfera, está bem longe. É um corpo celeste que foi criado junto com o nosso sistema solar, ok? Então, a atmosfera tem 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Chegamos na parte do exercício, mas antes de a gente fazer o exercício, vamos ler essa caixinha aqui embaixo da imagem de um satélite. Ó, o satélite está aqui na exosfera, orbitando a Terra. O que significa isso? Tá dando a volta, né? Tá girando em torno do nosso planeta. Então, uma caixinha aqui sobre os satélites. O sistema de posicionamento global, que a gente chama de GPS, que vocês já cansaram de ouvir falar, e vocês sabem que o GPS tem a ver com localização. Esse sistema de posicionamento global, ele é feito graças às informações que os satélites enviam lá da exosfera para os nossos computadores, para os nossos aparelhos aqui na Terra, tá? Existem mais ou menos uns 24 a 30 satélites que estão na nossa órbita, que ficam mapeando todos os lugares do nosso planeta para mandar com precisão essas informações
para a gente conseguir se localizar. Então, quando você usa aquele aplicativo de rua, né, para você chegar a algum lugar, Google Maps, Waze, você está fazendo uso do quê? De informações que são enviadas para a gente através dos satélites artificiais. Ok? Alguma dúvida até agora? Vocês vão ter agora 2 minutinhos para fazer o recapitulando e a gente vai corrigir junto daqui a pouco. Outra coisa, gente, vocês têm que responder no chat, tá bom? Responder no chat, porque como vocês não estão ligando a câmera nem o som de vocês, eu não escuto. Então, às vezes eu pergunto, vocês estão respondendo aí na voz e eu não estou ouvindo, beleza, pessoal? Então, respondam aí no chat conforme vocês forem fazendo. Em 2 minutinhos a gente corrige. Vamos corrigir junto então, pessoal. Vamos fazer e corrigir junto aí para quem teve dificuldade. Letra A da página 40. Quais são as camadas que compõem a atmosfera? Gente, vocês viram aí em cima que são 5. Quais são elas? Enquanto isso, eu vou botar o gabarito aqui para enviar depois para vocês. Quais são as camadas da atmosfera? Troposfera, muito bem, Guilherme. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Maravilha. Letra D. Em qual camada estão os satélites artificiais? Adiante, fui ler aqui o seu comentário. Adiante, né, meu povo? Em qual camada os satélites artificiais ficam? Muito bem, Guilherme, na exosfera. Sem mistério. Boa, Luan. Isso aí. Letra C. Por que a mesosfera apresenta baixas temperaturas? E aí, meu povo? Tá lá no textinho. Por quê? Porque ela não é capaz de absorver o quê? Exatamente. Ela não absorve muito bem as radiações solares. Boa, Luan. Pois essa camada não absorve muito bem as radiações solares. E letra D. Em que camada acontecem as chuvas, os ventos, os raios, ou seja, os fenômenos meteorológicos, galera? Na troposfera. Maravilha, pessoal. Arrasaram. Então, ó, gabarito da página 40. Letra A, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Letra B, exosfera. Letra C, essa camada não absorve muito bem as radiações solares, por isso que ela tem baixas temperaturas. E letra D, troposfera. Tranquilo? Podemos seguir para a página 41, então. Página 41, mais do mesmo, as camadas da atmosfera. É na estratosfera que está localizada a camada de ozônio, responsável pela absorção de quase 99% dos raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, que vocês já sabem que são chamados também de raios UV, eles são prejudiciais à vida na Terra, tá? Sem essa camada de proteção, grande parte dos seres vivos seria afetada pela radiação UV e, como consequência, morreria. Só para vocês terem uma noção, pessoal, aqui no texto está falando para vocês que a camada de ozônio, ela consegue filtrar, ela consegue reter ali na camada de ozônio 99% dos raios UV que estão vindo do Sol para o planeta. Se passando só 1%, o tipo de câncer que mais assola os seres humanos, que é o câncer de pele,
né? É um câncer com muita incidência nas pessoas, por exemplo. Imagine se passasse mais raio ultravioleta, porque vocês sabem que os raios ultravioletas têm essa capacidade de causar câncer de pele. Por isso que vocês têm que usar filtro solar e se proteger do sol excessivo, tá? Então a camada de ozônio, ela é muito importante para a vida na Terra. A camada de ozônio, ela pode ser destruída por poluentes que são produzidos pelos seres humanos. Vocês viram mais acima que, por exemplo, os CFC, que são os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbono, eles são usados no sistema de refrigeração de geladeiras, congeladores e câmaras frigoríficas, além também de alguns cosméticos que possuem aerosol, né? Como, por exemplo, desodorante. Aos poucos, esses gases eles foram substituídos por outros que não causam tão mal a camada de ozônio, porque os pesquisadores, os cientistas, eles começaram a perceber que era muito perigoso a gente causar tanta destruição a essa camada, tá? Conforme foram percebendo o prejuízo que essas substâncias podiam causar à camada de ozônio, os países se reuniram lá em 1987 para assinar um acordo que ficou chamado de Protocolo de Montreal. Nesse acordo, os países, a maior parte dos países, estava ali combinando que iam tentar reduzir ao máximo a emissão dos gases que destroem a camada de ozônio, substituindo por outros que não causariam tão mal a camada de ozônio, tá? Então, é claro que nem todos os países do planeta, né, assinaram esse acordo, mas os principais fazem parte dele. E hoje a gente tenta, como humanidade, substituir ao máximo esses produtos por outros que não causem mal à camada de ozônio, tá? Então, aos poucos, esses poluentes foram substituídos por outros que são inofensivos para a camada de ozônio. A camada de ozônio na estratosfera bloqueia os raios UV prejudiciais à vida. Porém, na troposfera, ele é tóxico para os seres vivos. Então, a apostila está pedindo para vocês fazerem uma reflexão aqui, ó, pessoal. Na camada de ozônio, o ozônio é maravilhoso, porque ele protege a gente dos raios UV. Mas ele aqui na troposfera, se a gente tiver que respirar o ozônio, ele é tóxico. Então, a apostila está pedindo para vocês fazerem a seguinte reflexão. Se vocês forem fazer um filme sobre o ozônio, vocês colocariam o ozônio como um mocinho ou um vilão? E aí, pessoal? Como é que vocês colocariam o ozônio nesse filme que vocês fariam? Ô, Guilherme, que bom que você está gostando. Graças a bom pai você está gostando. Espero que vocês estejam conseguindo aprender legal mesmo à distância. Sei que não é a mesma coisa do que a aula presencial, mas é infelizmente o que a gente está podendo fazer nessa época de pandemia. Então, vocês colocariam o ozônio... saudade também das aulas presenciais. Nem fala, saudade de vocês também. Mas vamos lá, pessoal. Vocês colocariam o ozônio como mocinho? O Luan colocaria ele como traidor porque ele ajuda e depois trai. Não, né? Ele não tá. Ó, pensa bem. Quem é que aqui na troposfera vai chegar e vai falar assim: opa, dá licença, eu vou ali dar uma cheiradinha no ozônio, né? Quem é que faz isso, né? É difícil, né? É complicado isso acontecer. Mas é um bom roteiro. Como o filme é você que vai fazer, se você explicar direitinho, gostei aí do seu roteiro. Gostei da sua história. Mas vocês concordam comigo que o ozônio, quando ele fica lá onde ele tem que ficar, a gente tem ele como um super-herói, né? Como um mocinho que tá ali protegendo a gente dos raios UV? Vamos ver se em setembro vai estar todo mundo vacinado. Espero que sim, né? Esperamos que sim. Mas eu acho que o normal mesmo, acho que só ano que vem a gente vai voltar àquele normal de antes que vocês estão com saudade. Tá? Então, pessoal, olha só. Página 41. Vocês colocariam o ozônio como... seria um mocinho, né? Porque ele está protegendo a gente o quê? Porque na camada de ozônio
ele protege os seres vivos dos raios UV. Isso aí, ele está protegendo a gente dos raios UV. Protege a gente, protege os seres vivos, tá? Então, beleza que ficou claro para vocês. Gostei das respostas de vocês. Então, ó, aqui na apostila tá dizendo aqui para vocês, ó, usem somente os sprays que não tenham CFC, que é aquele gás que destrói a camada de ozônio. Esses gases, eles, quando você substitui por outros que são inofensivos e não agridem a camada de ozônio, é melhor. Por que ele está falando isso para vocês? Porque todo produto que a gente vai comprar, spray, por exemplo, na farmácia, até mesmo spray de tinta, spray de carro, enfim, seja qual for, tem lá aquele rótulo onde você lê as informações. Lá naquele rótulo tem todas as substâncias que estão contidas ali naquele produto. Então, se você vai comprar um desodorante que seja no supermercado ou na farmácia, se você leu ali no rótulo que tem CFC, você já pode, como um consumidor consciente, botar ele de volta na prateleira e procurar outro que tenha outros gases que não vão causar tanto mal à nossa camada de ozônio. Beleza? Então, ó, chegamos a mais uma atividade. A atividade 6 da página 41. Letra A. Qual é a importância do gás de ozônio e onde ele se encontra na atmosfera? Muito fácil, né, pessoal? E aí? Página 41, letra A. Atividade 6, letra A. Muito fácil. Vamos ver o que vocês estão botando. Luan, a camada de ozônio serve para absorver... Isso aí, maravilha. Então, o gás ozônio é importante para absorver os raios UV e ele se encontra na estratosfera. Maravilha, pessoal. Então, o ozônio, a camada de ozônio, protege os seres vivos dos raios UV e fica na estratosfera. Maravilha, vocês estão afiadíssimos. Gostei. Letra B. Que gás poluente destrói a camada de ozônio? Gente, vocês vão sair daqui sonhando com isso. Qual é a abreviação desse gás? Que a gente já falou 1 milhão de vezes nele aqui. CF. Isso, Luan. Isso aí, maravilha. Eu sei que às vezes vocês estão copiando na apostila e para digitar ao mesmo tempo vocês acabam perdendo um pouco de tempo, né? Aí eu acabei colocando já o gabarito. Mas beleza, é o CFC. É isso mesmo. Show de bola. Tá? Vamos então seguir para a página 42, a menos que alguém tenha alguma dúvida. Alguma dúvida, pessoal, ou podemos continuar? Maravilha. Então, vamos falar agora da qualidade do ar que a gente respira. Pessoal, além dos gases que estão na atmosfera, na troposfera, né? A gente também tem que considerar que no ar, que na nossa atmosfera, existem outras substâncias ali que estão em suspensão. Como, por exemplo, micro-organismos que são muito pequenos e muito leves e conseguem ficar em suspensão, por isso que várias doenças são passadas, né, por gotículas de saliva que ficam suspensas no ar. E também pode acontecer de ter bastantes poluentes ali suspensos na nossa atmosfera, que a gente acaba respirando, que a gente acaba convivendo com eles, tá? Então, a qualidade do ar não depende só dos gases, mas depende também de outros elementos, de outras substâncias que podem estar ali e a gente nem está vendo, tá? Então, ó, os combustíveis fósseis são aqueles que levaram milhões de anos para se formarem. Vocês já aprenderam o que é fóssil? O fóssil é aquele resto, aquela impressão dos seres vivos que viveram há milhões de anos atrás e que foram, depois que morreram, soterrados por sedimentos de rocha. Ao passar dos milhões de anos,
esses seres que, né, morreram e estão soterrados foram decompostos por seres decompositores e ficaram ali se transformando em outras substâncias, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, né? Então, a gente tem que escavar para a gente conseguir obter o petróleo, né? A gente tem que perfurar o solo, o substrato, porque o petróleo é o quê? Nada mais é do que um combustível fóssil formado ao longo de milhões de anos a partir desses seres que estão ali há milhões de anos em decomposição, tá? Esse tipo de fonte de combustível, combustível fóssil, ele é limitado na natureza, tá? Então, por isso, são chamados de fontes não renováveis, eles não se renovam, como, por exemplo, o petróleo e, consequentemente, o diesel e a gasolina que vem do petróleo. Por que eles não são renováveis? Tem aluno que fala assim para mim, mas, professora, o tempo inteiro está tendo ser vivo sendo soterrado e esse processo de decomposição e de soterramento desses seres está acontecendo todos os dias. Sim, gente, está acontecendo todos os dias. Porém, para você obter petróleo de qualidade, você precisa de milhões de anos para ele se formar. Então, se o petróleo acabar hoje, né? Se todo o petróleo que está ali, né, para a gente perfurar e encontrar acabar, a gente só vai ter petróleo de novo daqui a outros milhões de anos. E a gente não está aqui para esperar, né, gente? Então, o petróleo, os combustíveis fósseis não são renováveis, tá? Agora, os biocombustíveis, tá? Que são combustíveis derivados de biomassa, ou seja, de seres vivos, principalmente os vegetais, como cana-de-açúcar, oleaginosas, lenha, carvão vegetal, resíduos florestais, etc., tem fonte na matéria orgânica. Então, eles são renováveis. Por quê? Se você plantar esses vegetais, você não precisa esperar milhões de anos para você ter esse biocombustível de novo, né? Vocês sabem que no máximo em alguns anos a gente tem esses vegetais prontos para serem utilizados como combustíveis, tá? Os mais conhecidos são o etanol, que é o álcool, né, que abastece os carros, e o biodiesel. Comparados com os combustíveis fósseis, tá? Os derivados do petróleo, como o diesel e a gasolina, os biocombustíveis são recursos renováveis e mais limpos, porque eles produzem menos poluição quando eles entram em combustão, tá? Então, eles contribuem para a redução das emissões de gases do efeito estufa, tá? Aí, pessoal, a apostila faz um experimentando aí com vocês, que na verdade, vocês não precisam nem fazer esse experimento. Se a gente pensar junto aqui sobre esse experimento, vocês vão chegar na conclusão que ele quer que vocês cheguem. Então, olha só a imagem. Um menininho está com o dedo em 2 copos de água, sendo que um copo de água está dentro de uma caixa e o outro está fora da caixa. E eu não sei se vocês perceberam, tem um sol enorme ali atrás que está mandando luz e calor para onde esse menino e os copinhos e a caixa estão. Então, a experimentação é a seguinte. Você tinha que pegar 2 copos com água, uma caixa de sapato, aquele filme plástico que você envolve os alimentos, que é um plástico transparente, aquele outro papel prateado que você também usa para, né, proteger os alimentos, que é o papel alumínio, e você precisa de um lugar ensolarado ou daquelas luminárias que tem luz quente, né, que você chega perto da luz e você sente aquele calor. E aí, o que ele pede para vocês fazerem? Vocês pegam a caixa de sapato e forram a caixa de sapato com papel alumínio. Tá aqui, ó. A caixa de sapato é vermelha, por dentro tá com papel alumínio. Dentro dessa caixa de sapato, ele tá falando que é para você colocar um copo com água, né, dentro dessa caixa. O outro copo com água vai ficar do lado de fora, tá? Essa caixa vai ser tampada com filme plástico e em seguida você vai colocar os dois de frente para a luz do sol. Um que está dentro da caixa fechada com um papel filme em cima e o outro que está do lado de fora, ali livre, leve e solto, tá? Aí você colocou os dois no sol. Pergunta que eu faço para vocês. O menino está com o dedinho na água que está dentro da caixa, obviamente ele tirou depois de uma meia hora, 40 minutos daquela caixa no sol, ele tirou aquele plástico filme e colocou o dedinho na água que estava ali dentro.
Mas ele também colocou o outro dedinho na outra água que estava fora da caixa. Pergunta que eu faço para vocês. Qual foi o copo com água que a água ficou mais quente? A que estava dentro da caixa ou a que estava fora da caixa? E aí, meu povo? A que estava dentro da caixa, né? Todo mundo consegue entender? Luan e Daniel botaram fora, Júlia e Guilherme voltaram dentro. Pessoal, o que vocês têm que lembrar aqui? Vocês têm que lembrar do efeito estufa, tá? O efeito estufa é o quê? É quando o calor não consegue sair, quando o calor se concentra porque ele não tem como sair. Então, aonde o calor não tem como sair ali? Dentro da caixa ou fora da caixa? Dentro da caixa, né, Júlia? Excelente. Então, a caixa com um papel alumínio dentro, que está ali, ó, refletindo o sol e a luz está batendo ali naquele copo com água, mas aquele papel filme, que é transparente, mas ao mesmo tempo bloqueia a saída do calor, está fazendo um efeito estufa ali dentro. Então, está esquentando mais aquele ambiente. Aquela água, aquele copo com água, vai ficar mais quente do que o copo com água que está ali do lado de fora. E o que está do lado de fora, ele está absorvendo um pouco de calor? Tá, mas ele está refletindo também a maior parte dele de volta para o espaço, tá? Então, o copo com água mais quente vai ser o copo que está dentro da caixa. Por quê? Porque a caixa vai fazer um efeito estufa, que é o mesmo efeito que a nossa atmosfera acaba fazendo no nosso planeta. Por isso que a gente não é um planeta congelado, porque a gente tem uma atmosfera que consegue absorver parte do calor do Sol e aí a gente fica com a temperatura ideal para a gente ter vida aqui no planeta, tá? Então, página 42. 42, né, gente? Eu já me perdi aqui. Página 42, isso mesmo. Página 42, registrando letra A. O copo com água dentro da caixa vai estar mais quente, pois a caixa Então, o copo com água dentro da caixa vai estar mais quente, pois a caixa acabou criando um efeito estufa, não deixando a maior parte do calor do sol sair. Com isso, a água, o copo com água que estava ali dentro, ficou mais quente, tá? E aí, pessoal, a apostila, ela te dá muitos dados, né? Se você prestar atenção nos textos que tem, vocês vão ver que elas te dão praticamente toda a sequência de respostas. Aqui, ó, fique ligado. O efeito estufa é uma caixa ou um espaço de vidro usado por jardineiros e botânicos, onde se criam plantas que precisam de bastante calor. Vocês já devem ter visto que em vários lugares, como o Jardim Botânico, por exemplo, você tem aquelas caixas, né, aquelas casinhas fechadas com tela ou então com vidro cheio de planta dentro. Por que fazem aquilo? Porque aquelas plantas precisam de bastante calor. E quando você coloca elas naquela casinha ali, você está fazendo o quê? Você está recebendo a luz do sol, porque eu acho que vocês já perceberam que elas são de vidro ou de tela, né? Então, a luz do sol consegue entrar, o calor consegue entrar, mas ele não consegue sair todo. E aí, aquelas plantas ficam com mais calor ali dentro, tá? O vidro aquece o ar dentro da estufa, que por ser fechada mantém esse calor ali, tá? Agora, imagina se o planeta ficasse dentro de uma estufa, que é o que acontece com a gente. A nossa estufa é a nossa atmosfera. Tranquilo, meu povo? A gente chegou aqui no final dessa aula, tá? Agora eu vou mandar para vocês a atividade e o vídeo que vocês têm que assistir para a gente completar os 3 tempos de aula, né? Uma parte ao vivo e outra online. Vou mandar aqui para vocês o link no chat. Também vai ficar disponível
lá no Google Sala de Aula, tá? Não se preocupem, porque quando vocês respondem o formulário eu recebo na hora, então vocês não precisam ficar preocupados. Só não deixem de fazer. Lembrando que todas as atividades vocês têm 15 dias para entregar, que depois eu não recebo mais, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Guilherme, acho que você perguntou. A aula de hoje é de 10h20 a 11h10, né? Como são 11h08 e estamos no fim. Alguma dúvida, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Entenderam direitinho? Luan, sim, você tem dúvida? Fale agora ou cale-se até a última aula. Mentira, pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, pode mandar sinal de fumaça, pode mandar qualquer coisa. Fala pra mim, se sim foi dúvida? Coloca aí pra gente, de repente é a dúvida de alguém. Muito boa. Então, gente, podemos encerrar essa aula? Podemos? Então, ó, qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar, como falar comigo. E a gente, então, se vê ao vivo, né? Na semana que vem. Mas a gente tá por aí e é só vocês me procurarem se precisarem, tá bom, gente? Então, um beijo, bom dia para vocês e até a próxima aula.